Eu falo com meu pai, né, que às vezes ele fala umas bobagens, assim, né, aquela coisa de homem com 60 anos e que, né, não tá querendo chegar nos 70, mas tá percebendo que a vida continua passando. E, não, se eu fizer isso, eu falei assim, então, não tem nada que o senhor fizer, a gente vai viver até os 120 anos. Não, mas isso é muito. Eu falei, não, vai de um dia a um dia. Você vai ver que se a gente for um dia por vez é pouco. E aí, numa dessas conversas, Bruno, eu falei pra ele que a grande falta que me faz um pai é hoje. Porque como eu sou pai, eu sei o que significa. Como eu tenho a dor de ter 2 pedaços no meu coração andando por aí, né, a Maria Clara e a Maria Eduarda, né? Cara, quem que vai te aconselhar isso? Que não o seu pai. E aí eu tava conversando com meu pai, e a gente tava dando risada e falando besteira. E aí eu falei, pai, eu entendi o senhor. O senhor na sua vida, o senhor guardou tudo em gaveta. Falar com o Paulinho aos 20, falar com o Paulinho aos 30, falar com o Paulinho aos 40. Aí, Bruno, ele olhou pra minha cara, respirou fundo, e eu vi que, assim, o olho dele marejou. E, cara, poucas vezes eu vi o olho do meu pai marejar. Eu acho que na minha vida inteira, até hoje, acho que foi a segunda vez. E ele com muita paciência e muita elegância, ele vira pra mim e fala: essa é uma gaveta que a gente vai abrir quando você tiver 60. Sabe? Eu acho que a gente vive uma época da nossa vida querendo dar orgulho para nossos pais. Eu acho isso natural, saudável, e eu acho mais que isso, eu acho isso uma coisa extremamente honrada. E se você for ver, né, em qualquer religião, honra teus pais. E se a gente for discutir moral e comportamento, honra teus pais. Isso é uma coisa, né, quase que intuitiva. É muito difícil você compreender seus filhos. Mas a respeito da sua vida, você lembra como você era, e aí você se emociona porque você fala, cara, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu via a Duda fazer umas cagadas e assim, a Roberta, ela ficava louca da vida, Maria Eduarda! E eu ria, e aí a Roberta falava, para, você tá rindo, você tá reforçando. Tá rindo de você eu mesmo, sei né? o que ela tá fazendo. Eu fiz isso, amor. Eu fiz isso. E aí, enfim, a gente ria, mas... Cara, compreender seu pai, você tem que se exercitar numa maturidade que você não tem e que você nunca terá, porque ele sempre vai estar à sua frente. É por isso que ele disse, você vai entender isso quando tiver 60. Exatamente. E se você for visitar, por exemplo, se for ver na ciência, né? O que a ciência fala? Né? A gente chama isso de princípio de consciência, né? O quanto de consciência. Por que você, hoje aos 40 anos, você olha uma determinada matéria e você vê facilidade naquilo? Se você tivesse que fazer faculdade de novo aos 40, seria extremamente mais fácil. Você superaria essas coisas com uma velocidade, com uma agilidade brutal. E por quê? Porque o seu nível de consciência é aumentado. Então o nosso problema não é aprender alguma coisa, é saber que nós somos capazes de aprender em tal velocidade. Pra ter uma ideia, quando a gente compara o ser humano entre os 40 e os 20 anos, aos 40 ele tem 4 a 6 vezes mais consciência do que aos 20. É por isso que tem essa dificuldade de você falar. E é por isso que, sei lá, eu sou feliz porque eu tive filhos cedo. Porque eu já não tenho mais eu não tenho essa distância tão grande. Né? E porque eu tive uma criação muito boa do meu pai, da minha mãe e da Heloísa, a esposa do meu pai. Né? E que teve um papel fundamental na minha vida, à medida que ela estava ligada em mim por um laço que não era de sangue, né? E era um laço de homem e mulher que não tem como repetir, né? Ela tá no papel da minha mãe, mas não é minha mãe de sangue, né? Ela tem que me educar, mas ela não tem essa obrigação, né? Mas, enfim, da educação deles que eu recebi, eu sei lá, eu vivi isso muito bem.
Mas quando você vê se existe um ápice, né? O que se estudou até agora? Se estudou o homem até 80 anos. 80 anos é o ápice do seu nível de consciência. E depois disso, você tem um declínio, mas causado por alteração do sistema nervoso central. Mas a tendência é que se mantenha, né? Então, quer dizer, até os 80 anos, meus e do meu pai, ele sempre vai estar 20 anos na minha frente. Quando ele tiver 100 ou 80, pode ser que a gente meio que se iguale. Por isso que a gente precisa viver até os 120, para ele com 120 ou com 100, a gente conseguir bater um papo normal, né? Que nem eu tô conversando com você. Talvez não precise esperar tanto. Pelo nível de consciência, talvez sim, mas é isso que eu te falo. A minha briga é o quê? É entender meu pai, entender minha mãe e não entender assim, ele fez isso por causa disso. É o processo mental do pensamento, do raciocínio, de como a pessoa ela chega naquelas ideias. Isso, eu acho que do ponto de vista de relacionamento, é o mais próximo que você pode ter do calçar os seus sapatos, né? Você acha que tua vida é difícil? Pensa na vida do teu pai, né? Você acha que você teve uma discussão com seu pai, com sua mãe? Será que você está certo mesmo? Né? Sob que ótica? Que ótica do seu pai? E se o seu pai ele sempre achou que você nunca está errado? Como é que você vai entender esse mal-estar, sendo que você sabe que seu pai acha que você não está errado, porque você tem razão naquilo que você faz, você pensa do seu jeito, você age do seu jeito, então existe a sua razão daquilo, mas como é que você explica esse mal-estar? Então, essas coisas para mim são fundamentais hoje. Hoje, com 40 anos, aquilo que eu sinto falta é aquilo que é o intangível, aquilo que, sabe, é aquilo que deixa a gente acordado à noite, sabe? É aquilo que faz você pensar dentro do que é a sua existência humana. Quais são as coisas que são mais valiosas para você? O que você acha que as pessoas procuram buscando? As pessoas que buscam você, elas encontram aquilo que elas querem? Quando elas não encontram aquilo que elas querem, será que o que elas encontram é melhor ou pior do que elas imaginaram? Para um médico isso é muito difícil. Por quê? Porque você quer ver seu paciente bem. E ver seu paciente bem não é simplesmente você consertar o pé dele, ele sair andando por aí, ou então, você emagreceu, tchau, né? É o uso que essa pessoa vai fazer disso, né? Ou então ele ganhar massa muscular. Tô enorme, tô musculoso, vou, sei lá, dobrar uma barra de ferro por aí, a primeira que eu encontrar. Ou destruir um rodízio de pizza e comer 42 pedaços de pizza de mussarela. Não é isso, né? Ser médico é você olhar mais ainda e falar como que essa pessoa vai conseguir ser feliz fazendo isso? Ou será que a felicidade que ela procura não está sendo superestimada naquilo que ela colocou como desejo? Sendo médico, você entende que a saúde da pessoa ela é a percepção dela sobre ela mesma. Tem muita gente que eu cuido e que ela descobre que a saúde dela não é ter 11% de gordura e a pele da barriga parecendo um fio de papel. Ela ter um pouquinho de gordura, mas é a menina ter aquele corpo suave e bonito de mulher, faz ela se sentir feminina e ter admiração do marido dela, por exemplo. Sem que ela crie um sofrimento que seja para ela, que seja para a família, que seja para o marido, para o namorado, que seja. Tem sujeito que o problema da vida dele é porque ele não tem 50 de braço. Cara, se eu te falar... Quantos anos vai precisar para ter 50 de braço? Então, quando você tiver 50 de braço, o que isso vai virar na tua cabeça? Né? Você vai querer ter 52, você vai querer ter 55. E qual que é a maior dificuldade do trabalho? Né? Eu acho que é trazer essa tranquilidade para as pessoas. Falar, olha, a gente vai melhorar. A minha área, o desempenho, ele não é simplesmente quanto por cento de gordura você tem, quanto massa muscular você consegue juntar em um ano. Se você for treinar, você vai funcionar. As coisas vão funcionar. O problema do meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. A perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum ser humano é perfeito e nunca será. Paulo, estamos em rota de pouso, alguns minutinhos ainda. Queria fazer ainda 2 perguntas a você, pegando um gancho nesse tema do seu pai. Nossa geração, ela sofreu bastante com o divórcio dos pais. Você é filho de pais divorciados, eu sou filho de pais divorciados também, e sei bem como é ser criado, não vou dizer longe, mas sem um pai em casa todos os dias, né?
a criança que é criada assim, o jovem que é criado assim, acaba tendo que encontrar o seu próprio modo de amadurecer. Te pergunto, quando é que foi que você entendeu que a maturidade tinha chegado para você? Olha, Bruno, quando, na verdade, isso quem me